Olá, boa noite, gente. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa live de hoje. E a nossa live de hoje vai falar de uma coisa que deve estar na cabeça de todo mundo, né? Será que eu estou bem imunizada? Será que eu tomei a vacina e a vacina deu certo? Como é que eu posso ter certeza que eu estou com uma boa imunidade? Aliás, o que é uma boa imunidade? São perguntas que a gente se faz. A gente sabe que tem aquele teste do PCR para saber se a gente está com o vírus, né? E o GG/IgM para saber se teve, para saber se teve alguma, está reagindo, teve alguma imunidade. Mas será que existem outros testes mais modernos que podem levar a gente a ter uma certeza que depois da vacina a gente está com uma boa imunidade? Bom, eu estava pensando nisso tudo, conversando com a doutora Cláudia Kohn, que ela é microbiologista, é biomédica e é CEO do Alta Excelência Diagnóstica. Então, eu acho que ela pode nos dar, assim, muitas respostas. Até porque ela também dirige não sei quantas organizações, participa como conselheira de várias organizações de saúde e é uma pessoa pesquisadora considerada uma das 100 pessoas de referência, né, considerada muito na medicina, uma das 100 pessoas reconhecidas pela sua prática médica e pelo seu conhecimento e que faz questão de que todo mundo tenha uma boa informação. Então, estou vendo que já entrou aqui bastante pessoas. Nós vamos chamar a doutora Cláudia Kohn, ver se ela já está. Ver se ela já entrou. Está aqui. Vamos ver. Cláudia tem muitas informações, ela tem dados de pesquisa, ela tem muitas informações importantes para a gente aqui. Eu chamei, mas ela não entrou ainda, vou chamar de novo. Estou chamando aqui. Vamos ver se ela vai entrar. Vocês sabem como é que é isso, né? A gente tem aquele gostinho da emoção. Vamos ver aqui de novo. Eu vou chamar aqui na Cláudia, porque eu estou achando que na alta não está entrando. Vamos ver aqui se ela entra. Sim. Ô, Cláudia, eu Agora chamei no alta, mas você está no Cláudia. Eu estou no Cláudia? Você está no Cláudia, porque eu já chamei várias vezes no alta e não entrou no alta. Eu vou entrar lá então. Eu saio e entro. Segura as pontas aí. Já volto. Tá bom. Tá bem. Vai lá que eu vou te chamar de novo. E eu vi que uma pessoa que eu adoro, que também está aqui, que é a doutora Margarete Dalcomo, que é, assim, uma referência para a gente. Já fiz a doutora Margarete 2 vezes, hein, Margarete, querida? Que bom que você está aqui, hein? Estou feliz. Estou chamando a Cláudia. Vamos ver se ela entra pelo Alta Diagnóstico, porque ela estava no dela pessoal. E você também, Margarete, deu uma entrevista, 2 entrevistas aqui maravilhosas, né? Vamos ver se ela está entrando agora. Senão ela vai ter que entrar por outra. Pela Rossi. Tem tanta gente aqui. Ah, Vera Donato, fotógrafa. Oi, Vera. Tá boa, querida? Enfim, estamos aqui aguardando aqui a entrada da doutora Cláudia, que pode falar bastante sobre essa questão toda de vacinas, de imunidade, que eu acho que é algo que todas nós queremos saber. Eu confesso a vocês que eu fiz um exame para saber dessa questão da imunidade. Tem gente de Los Angeles aqui. Muito obrigada, dando parabéns pelos convidados de alto nível. Realmente, eu sou muito feliz com os meus convidados. Tenho pessoas incríveis que vêm aqui passar tantas informações importantes para todos nós, porque eu acho que a informação é poder. Quando a gente está empoderado com todas as informações.
Então, eu acho que cada vez mais eu sou uma pessoa que adoro trazer pessoas aqui que possam dar a sua contribuição para que a gente fique cada vez mais empoderada na comunicação. Bom, eu acho que a Cláudia não está conseguindo entrar no WhatsApp, no Instagram que ela estava querendo. Eu acho que eu vou ter que... Cláudia, você vai ter que entrar no seu Instagram, porque o da Alta não está entrando. Ela quer fazer pelo da Alta Diagnóstico, mas não está entrando. Eu estou entrando aqui, mas estou chamando, mas não vê. Pois é. Tem tanta gente aqui. Obrigada. Está falando aqui, dizendo que as entrevistas são muito esclarecedoras. Eu agradeço, porque esse é o meu intuito. Eu faço entrevistas aqui, gente, para trazer informação para vocês, porque eu adoro ficar bem informada. Então, para mim, é uma questão profissional e de vida, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Eu rezo muito, vocês sabem, porque vocês já me viram aqui fazer não sei quantas lives falando sobre oração. E tem uma coisa que eu queria até passar para vocês que eu acho bacana. Quando eu rezo assim, às vezes, eu faço um pedido a Deus, né? Ele não é pai, a gente tem que pedir ao pai. Eu faça-me instrumento da sua luz, do seu amor e da sua paz. Porque eu acho que a gente tem que caminhar com essa direção na vida. No amor, na luz e na paz. Então, queria deixar essa, vamos dizer assim, jaculatória para vocês, porque eu gosto muito de, às vezes estou andando, fazendo exercício, estou pensando, faça-me instrumento da vossa luz, vosso amor, vossa paz. Porque eu acho que a gente cresce espiritualmente, a gente se entrega espiritualmente. Bom, vamos ver se eu consigo agora que ela... Se ela não entrar nessa chamada que eu estou dando agora, eu vou voltar a chamá-la no nome dela. Porque aí a gente está perdendo já muito tempo. E eu agradeço a vocês que estão aqui comigo. Aqui eu também rezo terço todo dia. É isso aí, temos que orar muito, né? Olha, gente, só Deus. Para a gente ver aqui uma luz no fim do túnel nisso tudo, né? Eu falo com vocês assim de coração. Cláudia, que bom, finalmente. Minha nossa, eu troquei de celular, deu alguma coisa. Enfim, coisas que ao vivo a gente faz, né, Márcia? Pois é, mas você sabe que eu sempre fiz programa, telejornal é ao vivo, fiz muitos programas ao vivo e fiz gravado. Eu prefiro ao vivo, dá mais emoção. Dá mais emoção, exatamente. Boa noite, obrigada pelo convite. Imagina, um prazer estar aqui com você, Cláudia. Eu acho você uma mulher tão assim, cheia de conhecimentos. Quando você fala comigo, você me dá milhões de dicas, enfim. E eu queria que você começasse falando como é que você está vendo agora, com todos os dados que você tem, sobre vacinação e eficácia, primeiro, para a gente começar por aí. Então, boa noite a todas e a todos, muito obrigada. E vamos falar primeiro de vacinação, que todo mundo quer falar, né? Hoje a gente tem algumas vacinas que estão homologadas, então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a Anvisa. O que a Anvisa tem feito é muito importante. Sempre existe um certo preconceito, porque demora um pouco mais e etc. É lógico que todos nós queríamos vacinar todos os brasileiros e queríamos que todos já estivessem vacinados. Mas é muito importante que tenha um critério técnico, um critério em que a gente saiba que atrás disso tem técnicos que validam os trabalhos e os documentos sendo entregues. Sendo falado isso, esse disclaimer é muito mais para a gente falar. No mundo inteiro, muitos países já vacinaram Pfizer. Pfizer é uma das vacinas que trazem mais eficácia. E muitas pessoas perguntam, puxa, então quer dizer que a Coronavac não é eficaz? Pois é, todo mundo fica com essa dúvida. Não é isso. Todas as vacinas têm graus de eficácia. O mais importante é que se nós, por exemplo, brasileiros, não tivéssemos a Coronavac, nós estaríamos numa situação muito mais calamitosa. Então, é muito importante a gente saber que a vacinação, a imunização em massa, ela é muito importante. Independente se nós tivermos com Pfizer, AstraZeneca,
se tiver com Johnson, se tiver com Coronavac, e quem tomou as 2 doses de Coronavac, assim como outras, tem uma eficácia de não ter a gravidade, mesmo que tenha Covid. Isso que é importante as pessoas saberem. Então, a Coronavac, ela traz para todos nós a tranquilidade de que se eu fiz a segunda dose, o que é muito importante, este ponto é muito importante. Se você fez a primeira dose e não fez a segunda, corra atrás da segunda dose. E se não tem ainda, fique em cima para que assim que tenha você possa tomar. E depois que você faz a vacina, Márcia, existe uma forma de você verificar o que não muda a sua conduta de proteção e nada Claro, disso. tem que continuar fazendo a Mas, mesma coisa. exato, mas é importante você saber que você está com certo grau de imunidade, o que também não é passaporte para sair por aí e falar eu estou imune, porque ter o Covid-19, a doença, a síndrome respiratória ou outros acometimentos podem acontecer, mas depois que você está vacinado e imunizado, você tem muito menos chance. A mesma Coronavac tem mais de 99%, hoje até confirmei com alguns virologistas, 99% de chance de não te levar para uma UTI. Então, olha como é importante. Por Pois isso, é. todas elas, para não levar as pessoas para um estado de gravidade, são importantes. E um segundo ponto é para não onerar o sistema de saúde com tantos leitos de UTI e tantos leitos de gravidade ocupados. Quando as pessoas estão vacinadas, você diminui essa chance e onera menos o sistema de saúde. Ô, Cláudia, duas pessoas aqui. Uma entrou dizendo que tem uma amiga da mãe dela que tomou 2 Coronavac e que foi entubada, está entubada. É. E Existe. outro, e outro aqui entrou dizendo que ontem um médico na TV Cultura disse que a Coronavac não tinha sido testada em idosos. O que tem de verdade e o que a gente pode entender disso tudo? Em primeiro lugar, quando a gente fala, seja da Coronavac, seja da AstraZeneca ou de qualquer outra, a gente não pode falar de uma pessoa, infelizmente. Nós, quando perdemos pessoas próximas, a gente não consegue olhar o todo, né? Porque é muito difícil, a gente mistura um pouco a emoção, a dor que tantos brasileiros estão sentindo, e por isso que a gente quer que todo mundo esteja vacinado logo, com a estatística, a epidemiologia. A epidemiologia, ela tem que olhar a quantidade de pessoas expostas e quantas percentualmente passam por situações ou de gravidade, ou de menos gravidade, ou até de gravidade entubadas, e etc. Eu também conheço um jovem que em uma semana teve uma piora e infelizmente veio a falecer essa semana. A gente ficou muito triste, um jovem que eu conhecia, muito jovem e que teve uma piora, foi entubado. E isso não tira de nós a necessidade dos responsáveis pela epidemiologia, pelo mapeamento, de olhar o todo. Então, na grande maioria, pacientes que não têm comorbidades, ainda tem que ser estudada essa genética do vírus e como ele é, o quanto ele é letal, mesmo com a vacina de pessoas que não conseguiram, mas estatisticamente a gente consegue olhar, sim, que elas têm a eficácia de tirar da gravidade, por isso o Brasil vinha, assim como outros países, numa queda no número de uso de UTI. A gente estava num estado muito ruim, de mais de 95, alguns leitos de UTI completamente lotados, com fila para vaga, caímos para quase 70 e poucos por cento, e hoje estamos numa pequena aceleração, que eu não diria que é uma onda, mas talvez devido a algum relaxamento, uma aceleração que não vinha acontecendo mais e que a gente tem que estar muito atento. Cláudia, mas eu estou vendo aqui algumas pessoas que já postaram aqui que pessoas com 2 doses entubadas. Então Existem mesmo. acontece. Acontece. Eu não disse que é zero. E não existe na medicina, não vai existir o zero. Infelizmente, não é uma matemática exata, né? Então, o que eu estou afirmando aqui não é, de novo, não é algo que não esteja em trabalhos. E você me fez uma pergunta sobre trabalhos sobre idosos.
A Coronavac fez uma documentação baseada num tipo de pesquisa, e isso tem que ser ampliado, não só no tempo que ela usou para aprovar a vacina, mas também em outros estudos, como as outras vacinas, as outras empresas que fabricam vacinas também estão fazendo. Por exemplo, algumas pessoas afirmavam que não queriam, durante umas 3 semanas nós ouvimos isso no Brasil, não queriam tomar AstraZeneca por conta de tromboses, né? Muitas pessoas afirmaram isso. Por quê? Porque existiram casos. Agora, o número de casos de trombo, de trombose venosa profunda, trombose disseminada, em casos com Covid é muito maior do que existiu com a vacina. Então, não existe número zero quando a gente fala, infelizmente, não existe quando a gente fala que é eficaz. Existe um grau de eficácia. Ô, Cláudia, as pessoas estão dizendo que a minha voz está dando eco. Você está com o áudio aberto aí? Você tem Não. alguma coisa aberta de áudio aí? Não. A minha está dando eco? A minha voz está dando eco, mas é porque está tá não, indo para você. Eu só estou com o nosso Insta aberto aqui, deste celular. Você não está com nada Não. mais aberto. Não, nada mais, só isso Você mesmo. está dando um eco, a minha voz, eu estou ouvindo a minha voz aí com eco. Talvez se eu abaixar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Não sei o que é. Vê se melhorou um pouco. Vê agora. Melhorou? Não sei, eu peço que as pessoas me avisem, porque tem gente escrevendo aqui, está com eco. Márcia, sua voz está com eco. Eu só estou com essa, Márcia. Eu não estou, até estou olhando aqui, mas não tenho outra. Bom, ô Cláudia, então vamos em frente. Só quando você fala, Márcia. Então, eu não sei, tem eco sim, mas eu não sei o que pode ser, gente. Eu estou aqui no mesmo, sempre como sempre fiz, e ela também está no Olha, eu dela. também estou só no meu celular, numa sala que só Mas estou ela disse, eu. então aqui alguém disse que a live vai ficar gravada. Melhorou, estão dizendo aqui que melhorou. Melhorou? Cláudia, então vamos seguir em frente. Ô, Cláudia, eu fico pensando o que as pessoas têm dúvida, então você já respondeu uma coisa importante. O grau de eficácia da vacina é ótimo, de qualquer vacina, né? Vamos dizer assim. Umas mais, outras menos, mas o grau resolve de você não ir para uma UTI. Mas não resolve 100%, porque tem pessoas que têm algum problema que acabam indo, né, sendo entubadas, porque faz parte de um quadro que ainda está se entendendo muito sobre o que é o Covid. Eu queria falar com você que saíram umas matérias, que eu até mandei para você, umas saíram no Estadão, eu li duas, acho que no New York Times ou no Bloomberg, do The Economist, falando que existiam, assim, dúvidas com relação ao que poderia estar, por que esse vírus é tão letal, né? Que seria uma coisa que estaria despertando dentro do ser humano, nas caixinhas dos nossos genomas lá atrás, coisas que estavam apagadas e que esse vírus está ressurgindo em doenças autoimunes, que algumas pessoas estão tendo doenças autoimunes por causa do Covid. Então, eu queria a sua opinião, porque eu sei que você andou pesquisando. O que você achou disso? Bom, deixa eu, se você me permitir, só voltar uma última pergunta que você me fez e eu não te respondi, eu falei sobre idosos e que saiu que ela é menos eficaz, né? Eu queria trazer que ela é menos eficaz quando a gente fala no total de eficácia, mas para diminuir a gravidade, ela é tão eficaz quanto. Se nós formos falar para ter ou não a imunidade ou para ter uma quantidade de anticorpos neutralizantes maior, a Pfizer tem se mostrado a mais eficaz. E, efetivamente, para idosos, os 22% que falaram na publicação que houve, se eu não me engano, no G1, que até alguém colocou aqui, houve, de fato, essa publicação, e eu volto a falar. Realmente são publicações verdadeiras que, para ter ou não ter o vírus, quantidade de pessoas infectadas ou não, ela é verdadeira, mas quantidade de pessoas graves passa a ser uma eficácia alta. Eu acho que ficou claro para todos. E quando a gente fala sobre as doenças autoimunes, existem vários tipos de manifestações. A mais conhecida é a síndrome respiratória, onde a gente vê a grande maioria dos pacientes sofrendo com síndromes respiratórias, alguns deles passando a ter
patologias autoimunes importantes e algumas sequelas delas quando saem, pacientes que saem com essas patologias sendo pesquisadas e algumas com patologias vasculares, com um nível de possibilidade de desenvolver trombose venosa profunda ou trombose disseminada grande quando passa um grau de gravidade. E essas pesquisas, ainda em pesquisas que nós lemos no material que você me mandou e que você viu, ainda em pesquisa e que provavelmente vão ter alguma publicação, estão sendo possíveis porque cada vez mais está se estudando a genômica tanto do ser humano quanto do vírus. Saber a genômica do vírus para saber que variante é e o quanto essa variante está acometendo uma determinada população é fundamental. E nós estamos fazendo isso na DASA com um banco de dados genômico que até saiu na mídia para que todos soubessem, porque ele não é só um banco de dados que nós guardamos para que nós usemos, e sim para que as populações, os epidemiologistas, os governos possam utilizar para modular, muitas vezes, a possibilidade de continuar com o desenvolvimento econômico e fazer lockdown onde realmente precisa fazer, ou testar populações de bairros ou cidades que precisam ser testadas exatamente pelo motivo que você está trazendo. Quando eu estudo a genômica, eu trago à tona mais dados e por isso consegue-se ver muitas coisas do genoma dessas doenças autoimunes que estão aparecendo, porque eu estou cada vez mais estudando mais tanto o vírus quanto as pessoas que têm a doença. Por isso, quando alguém fica doente, hoje já existe a possibilidade de você fazer o PCR com a determinação da variante. Isso muitas vezes não muda a conduta, mas é aquele tipo de população que você consegue saber. Por exemplo, você escolhe um bairro de São Paulo que você determinou que tem um X números de variantes com essa característica da variante brasileira ou de uma variante inglesa, ou a gente vai daqui a pouco, provavelmente você vai me perguntar sobre essas variantes que todo mundo está sabendo, você consegue saber as sequelas que esses pacientes tiveram e correlacionar o vírus e a variante com o tipo de doença ou de patologia que ele deu aos pacientes que tiveram essa mesma variante. E isso possibilita essas publicações. Não é que traz lá de trás. A genética já existe tanto na gente quanto no vírus. Agora ela precisa ser mais estudada cada vez mais para que a gente possa trazer à tona para poder... não é que nós vamos manipular o vírus, é que nós vamos gerenciá-lo adequadamente para vacinar e cuidar de quem tem da maneira mais adequada. Por isso são tão importantes essas publicações. Muito importante. Ô, Cláudia, tem muita gente querendo saber se essa questão toda do Covid, a gente vai ter que todo ano tomar vacina e se as pessoas vão ter que ter uma terceira dose, justamente por causa dessas variantes. Inclusive essa indiana, que está todo mundo preocupadíssimo e já está surgindo em vários pontos do Brasil. Eu vou dividir a resposta em dois. Primeiro, sobre a terceira dose ou um booster, que todo mundo está falando em fazer. Depois a gente fala da indiana. E também outra coisa, Cláudia. Se você, depois de tomar, por exemplo, 2 doses de uma vacina, se você tomar uma outra dose de outra vacina, se isso é bom ou não. Ok. Então, vamos lá. Começando sobre terceira dose. Vai ter uma terceira dose? Pode ser que sim. É muito importante que toda vacina, e isso vem à tona para os brasileiros, mas é algo que acontece todo ano com a vacina da gripe e com outras vacinas. As vacinas, elas têm que ser atualizadas para que elas sejam eficazes contra as doenças e contra epidemias que possam acontecer. Isso acontece com vacinas que nós muitas vezes nem nos importávamos quando tomamos vacina quem é o fabricante, e hoje todo mundo sabe quem são os fabricantes. Quem são os fabricantes das vacinas. Então, é muito importante que nós olhemos para isso como, sim, nós vamos ter que tomar outra, não sei quando isso está sendo estudado, porque elas vão ser atualizadas. Pode ser que seja como a da gripe, de 1 em 1 ano, pode ser que daqui a
8 meses se determine que se conseguiu atualizar e é importante que todos os brasileiros vacinem, sim, ela veio para ficar, para nos proteger e é muito importante que nós tomemos. Tem pacientes que já tomaram as 2 doses e que não conseguem tomar uma terceira dose porque os brasileiros precisam até da primeira dose que não estão tomando. Mas tem alguns pacientes que falaram, eu tomei, mas eu estou indo para fazer um booster, fazer uma quarentena no México e fazer um booster em Miami. Existe isso. Dá certo, não dá certo? É muito cedo para a gente falar dá certo. Agora, eu posso cedo para dizer se é bom, mas tem algum risco isso? É cedo porque nós não temos uma quantidade de pessoas e um resultado que possa ser demonstrado e publicado. Agora, os países que mais vacinaram, que vacinaram rapidamente, que tiveram pelo menos 60%, 70% da sua população, está nítido que estão abrindo as portas e vão monitorar isso. São países que estão com um nível de população imunizada, já testada, maravilhoso. E é aí que a gente tem que chegar. Então, se tiver que tomar a terceira dose, se tiver que fazer uma outra vacina para poder aumentar a imunidade, isso vai ser publicado. Hoje nós não temos vacina nem para o básico, né, Márcia? Então, a gente vai ter que trabalhar isso primeiro. Os brasileiros estão ansiosos para que isso aconteça. E os que fizeram o booster, que já fizeram o booster, estão se sentindo felizes porque eles já fizeram anticorpos, alguns já fizeram anticorpos neutralizantes e estão com mais anticorpos neutralizantes. Então, não dá para contar 1, 2, 10 que fizeram e falar que dá certo. Precisa ser feito um estudo epidemiológico. E, de fato, tomar uma vacina, uma primeira dose de uma vacina e depois tomar outra dose de outra vacina, não é eficaz. Por quê? Porque os mecanismos das vacinas são diferentes. Então, as vacinas mais eficazes, que se mostraram mais eficazes, são as vacinas com base em RNA mensageiro. É o tipo de mecanismo. Então, tem a Sputnik, que é com adenovírus, que todo mundo falou. O adenovírus tem um perigo de gerar uma reação imunológica ou estar no organismo e gerar uma infecção por adenovírus e não a defesa necessária. Tudo isso está sendo analisado pelo pessoal da Anvisa. Agora, é muito importante você saber que se você tomou uma dose de Coronavac e depois quiser tomar uma dose de AstraZeneca para compensar, os mecanismos das vacinas são diferentes. Tome da mesma. Tome da mesma. Aí, se tiver possibilidade de uma terceira... Tem gente perguntando aqui o que é booster. Buster é quando você toma, você dá um upgrade, você dá uma subida, né? Então você está tomando uma outra vacina, que seria, vamos dizer assim, a terceira dose, que não é da mesma vacina que você tomou. É isso que a doutora Cláudia está falando, né? Então, esse aqui tem gente perguntando se já foi feito algum estudo para a terceira dose, se não prejudicaria os rins. O que você acha? Não tenho conhecimento, mas vou pesquisar para você, mas eu não vi uma publicação de terceira dose sendo feita no Brasil para outras pessoas, não. Não vi estudo sobre isso. Vou procurar pesquisar e se eu souber, vou trazer para a Márcia. Traz sim, por favor, Cláudia. Cláudia, e vacinar a vacina da gripe depois da vacina do Covid? Tem que dar um tempo, né? Olha, depois de 15 dias você já pode vacinar e se você já tiver feito a primeira dose e tiver como a AstraZeneca e demorar mais tempo, faça no meio do caminho da gripe. São coisas diferentes e é muito importante você se vacinar. Por quê, gente? Porque quem faz a vacina da gripe está se protegendo contra agentes infecciosos também de síndromes respiratórias que matam e que pioram o nível de utilização de leitos hospitalares também. É um problema dos dois lados, para você, para sua família e para o sistema de saúde. A gripe, que não é o resfriado, a gripe é uma síndrome respiratória importante que pode causar uma gravidade, que também é importante, se a pessoa for asmática, também tiver comorbidade, tem tantos riscos como tem você
adquirir o Covid. Então, proteja-se da gripe. A gente faz vacina da gripe há tanto tempo, a gente faz em 900 unidades aí espalhadas em drive-thru, no sistema de saúde público. Então, o Brasil, ele é um exemplo de vacinação, não só contra a gripe, mas contra o Ministério da Saúde sempre foi, e é por isso que a gente quer tanto que todos vacinem Covid, que a gente tem insumo suficiente, porque a logística e a capacidade de vacinação no Brasil sempre foram um exemplo para o mundo. Ô, Cláudio, teve uma pessoa aqui perguntando sobre o vírus ancestral que tem aparecido em doentes graves. O que significa isso? Porque a gente falou sobre essa questão lá, mais antes, né? Sobre do genoma. O que seria esse vírus ancestral, então? Eu estou estudando isso ainda, eu não vou dar muita informação para você que perguntou, mas vou procurar trazer aqui para a Márcia e para tudo que ela traz de informação para vocês. Mas o que a Márcia estava falando é exatamente o despertar de algumas doenças autoimunes de um vírus que nunca ninguém pensou que ia trazer um despertar de doenças que causam disseminação vascular, e por isso uma trombose pulmonar, as sequelas são muito graves. Síndrome de Guillain-Barré também, não tem? Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica muito importante e que vocês viram e conheceram em chikungunya. Vocês lembram quando começou a chikungunya, que começou a aparecer mais Guillain-Barré e ninguém sabia por que era. Então, para quem trabalha na infectologia, na virologia, conhece isso como patologias importantes que tinham menos frequência e que começaram a aparecer a partir de um doente grave que cascateava outras síndromes que não a de base que ele trouxe com uma doença infecciosa. E isso tem acontecido e está se estudando qual é o mecanismo e que tipo de paciente estabelece isso como um cascateamento a partir do momento da gravidade dele. São essas pesquisas que estão sendo feitas para entender esse vírus e quais as variantes também que estão fazendo isso. Isso é muito importante, porque não são todas as variantes que estão fazendo isso. E aí, umas causam mais gravidades, outras menos gravidade, e já viram muitas variantes. Agora, existem variantes, como a gente fala, de interesse, porque elas têm não só a classificação com a quantidade de gente que já foi diagnosticada, mas tem também as sequelas de doenças que são importantes. Então, hoje nós temos 4 variantes importantes para entrar no outro assunto que você me perguntou. Pois é, quero saber, porque tem gente querendo saber a variante indiana. Quem tomou que vacina cobre a variante indiana, por exemplo? Isso, aí vamos falar. A variante sul-africana, a variante inglesa, a variante brasileira e a variante indiana. Eu acho que é muito importante trazer para todos que a variante indiana, ela não pode ser confundida como a mais letal, a que está fazendo a Índia estar no estado em que está, para não existir uma confusão entre o que a gente viu, por exemplo, em Manaus, com falta de oxigênio, falta de leito, com muitos problemas de sistema de saúde para poder suprir a demanda que existia, que é o que acontece na Índia. Hoje, o que a gente vê acontecer do número de pessoas morrendo e etc., não é verdadeiro, que é porque é a variante indiana, porque já existe um dado, a Márcia falou no começo que nós trazemos dados, tem alguns dados importantes para vocês saberem. Metade, 50% dos pacientes infectados na Índia são variante inglesa, não são variante indiana. Que coisa, hein? Então, é muito importante a gente não confundir que uma coisa é o sistema estar suprindo a gravidade dos pacientes, a quantidade de oxigênio, de leito necessário, de cuidados de prevenção que fazem com que não onere tanto o sistema e morram menos pessoas. Isso é uma coisa. Que a variante indiana
tem uma letalidade que ela já é considerada de interesse, como as outras variantes, também é uma realidade, por isso nós devemos nos preocupar e não disseminar, como vocês ouviram que aconteceu no aeroporto, em São Paulo para Rio de Janeiro, um paciente que foi e não teve os cuidados de isolamento necessário, não esperou o resultado do exame. Isso não pode acontecer em nenhum país, não no Brasil e não em nenhum país, porque este cuidado é o cuidado que vai fazer com que a gente diminua a chance de uma disseminação de uma nova variante. Mas essas vacinas estão cobrindo essas que estão aí no mercado, que a gente tem mais Coronavac e AstraZeneca. Elas cobrem essas variantes, Cláudia? A princípio, sim. E a indiana, ela é muito nova para a gente falar que cobre ou não cobre. O número de pessoas imunizadas, e por isso vem um ponto muito importante que eu falei ali atrás. Eu preciso saber, no doente que está doente, qual é a variante que ele tem. Porque aí eu vou saber, está vacinado, não está vacinado? Aí eu consigo fazer essa estatística que você está me perguntando. E fazer isso não é um paciente que pede, olha, existe exame que dá para fazer isso? Sim, o paciente e o médico podem pedir. Mas para uma população é importante o sistema de saúde fazer isso, ou quem tiver a possibilidade de fazer, dar esses dados para o sistema de saúde fazer. E a gente está muito contente na DASA de ter o maior banco e cada vez mais investir nisso para que a gente dê isso para a população e a gente possa ajudar nesse gerenciamento. É muito importante que todas as empresas, todos os pacientes pensem nisso. Ô, Cláudia, a gente está quase acabando e eu queria que você falasse sobre esse exame que realmente você sabe se está imunizado. Por exemplo, eu e Cláudio fizemos esses exames e estamos com mais de 50%. Eu nem vou dizer quanto é que eu tive, mas estamos mais de 50%. Eu tive Covid e ele não teve Covid. Tem diferença nessa hora, na hora de fazer esse exame que diz a sua imunidade, que você vai contar qual é o exame? Tem. O anticorpo neutralizante para Covid é o exame que você faz para saber, depois da imunização, se você está ou não com a porcentagem, vamos dizer, adequada para você ter uma tranquilidade. De novo, eu reitero que todos os procedimentos de proteção, máscara, eu estou sem máscara aqui, mas a hora que eu sair dessa sala, gente, está aqui na minha mão, estou no trabalho e vou sair da sala com máscara. Então, é muito importante que a gente mantenha. Porém, quando a gente fala em anticorpo neutralizante, é muito bom de fazer e você ter a tranquilidade que tem. Eu vi que uma pessoa falou lá, minha filha tomou as 2 doses e não conseguiu ficar imune. Pode acontecer? Pode. De novo, a medicina ela não é exata. Eu não posso falar, é 100%. Não dá para falar isso. Por isso, é muito importante que se você tem isso na mão, a gente busque imunizá-la o mais rápido possível. E é muito importante também fazer esse exame para que você saiba o quanto que você está imunizada. Você já teve Covid? O que aconteceu com o seu sistema imunológico? Quando você estava doente de Covid, você gerou anticorpos e parte deles eram os anticorpos neutralizantes, ou seja, você já tinha uma imunidade neutralizante e quando você tomou a vacina, ela aumentou. Por isso o seu, eu sei porque você fez no alta, é um pouco maior do que o do Cláudio, que não teve Covid, mas que, graças a Deus, também está com uma imunidade boa depois da vacina. É um exame bom de se fazer, seguro de se fazer, é uma coleta de sangue, e é importante para a gente saber o quanto das pessoas está imunizada em volta da gente e a gente mesmo, para que a gente também saiba o quanto que a gente está protegido para ajudar, às vezes, as outras pessoas. Agora, Cláudio, o que é a pessoa estar com uma boa imunidade? Tem que estar quantos % depois, quando a pessoa faz esse exame? Que tem que esperar um tempo depois que tomou a vacina, né? É importante, a imunidade ela não vem no dia da vacina. Esse teu ponto é muito importante para a população. Por quê? Porque tem gente que sai da vacina, tira a máscara e fala, tomei a vacina, eu estou imune. Não está. É muito importante saber que a imunidade da primeira dose, 15 dias depois, ela começa a se desenvolver, nem sempre se desenvolve na primeira dose,
e na segunda dose, sim, 15 dias depois, ela está mais desenvolvida para que a gente olhe a quantidade de anticorpos neutralizantes. As pessoas que têm anticorpos neutralizantes, de novo, elas não são 100% imunes, mas elas estão com uma imunidade suficiente para se entrar uma carga viral que causasse uma infecção importante por uma segunda vez, e a gente já ouviu várias que já tiveram uma segunda vez, consiga lidar com essa infecção com menos gravidade, se necessário. É certo de que não vai ter? Não, não é certo de que não vai ter. Ela pode ter, de novo, uma contaminação por alguém que passou para ela? Pode, mas ela está muito mais protegida. E quantos por cento? A gente ouve que acima de 25%, 30% é uma imunidade de anticorpo neutralizante que é boa. 90% é maravilhoso, 70% é maravilhoso. Eu tenho 36%, eu já medi a minha, e é importante medir um tempo depois, porque também é algo novo que a gente está acompanhando. Quanto tempo os anticorpos neutralizantes ficam no sangue? Então, isso é algo novo, que como esse exame é algo novo também, a gente vai começar a medir isso, daqui a 3 meses medir de novo e poder fazer uma estatística para falar para a população, como se falou no passado. O IgG e o IgG que ficava, ele durante 3 meses está lá em cima, depois ele tem uma quedinha. Isso. Ninguém nem sabia o que era IgG, mas a gente, graças a Deus, nosso organismo, eu sou muito apaixonada pelo corpo humano, a gente tem mecanismos de defesa que nem todo mundo conhece e que todos os dias estão trabalhando na nossa pele, na nossa garganta, em todos os nossos sistemas. Isso é muito bonito do ser humano. Quer dizer, a gente vai... Esse exame de neutralizante, né? A gente tem que repetir depois de um tempo, então, para saber se aquela imunidade ficou naquele patamar ou se ela diminuiu, né, Cláudia? Existem doenças infecciosas que a gente sabe que a imunidade ela veio para ficar e ela fica o resto da vida. Existem algumas doenças que a gente já conhece e que você não vai ter mais depois de ter tido uma vez. O Covid não é assim. Então, por isso, é muito importante que a gente verifique o que vai acontecer, até porque nós temos a possibilidade de terem variantes que vão elas quase que se estruturam como fortes à medida que elas conseguem dominar um país. O Brasil, por exemplo, talvez a variante da Índia, talvez ela não consiga dominar, porque existe uma variante dominante, que é a brasileira, que está aí, é quase que como uma briga entre os tipos de vírus, né? A variante brasileira ela tem predominado aqui. A gente já sabe que a maior parte da população já tem a variante brasileira, não é a variante que veio da Inglaterra. Em outros países é um pouco diferente. Então é importante a gente ver qual vai ser esse comportamento e manter todos os procedimentos para não deixar entrar outras variantes ou outras se desenvolverem. É muito importante. E por isso, de novo, mapear as variantes vai ser fundamental daqui para frente. Ô, Cláudia, e as vacinas brasileiras, quer dizer, que estão tendo para fazer, quer dizer, estão já em estudos, em testes, mas ainda não foram feitas. Você está animada com essas vacinas brasileiras? Eu acho que todo tipo de vacina em todos os países que forem feitos com segurança, com a garantia de uma documentação adequada, e tudo que muitas pessoas não sabiam que ia nascer antes da vacina, tem todo um estudo com populações, com voluntários, para que a gente saiba como isso pode ser aplicado às pessoas, vai existir sim, e muitas pessoas vão gostar de ter vacina no próprio país, porque o Brasil durante muito tempo não investiu na pesquisa e desenvolvimento para que isso aconteça. Eu acho que o Brasil acordou para que isso seja importante, não só as empresas como os governos, e isso tem que ser estimulado para que o Brasil tenha, sim, as suas vacinas. Não só as de fora, mas também eu acho que é uma soma e muitas outras que vão surgir. Eu acho que isso vai ser importante para o Brasil e para o mundo também. Eu vi uma declaração da Hillary Clinton, ela falando que os Estados Unidos vai ter que mudar essa postura
de ter tudo vindo lá de fora, por causa da interdependência que se ficou da Índia e da China, dos insumos e também dos materiais hospitalares. E que tem que haver uma mudança, uma compreensão e até um subsídio do governo para que essas indústrias voltem para os Estados Unidos, para que a região, vamos dizer assim, as Américas, possam ter uma autonomia e não ter essa dependência, né? Porque a gente Exato. sabe hoje em dia que tem essa dependência de tudo, no mundo inteiro. Não é só no Exato. Brasil. É o mundo Exato. que está dependendo de 2 países, né, Cláudia? Exatamente. Eu acho que isso, eu acho que os 2 países foram fundamentais, de certa forma. Eu acho que o interesse político e econômico fez com que houvessem muitas brigas durante um período. Eu vendo, eu não compro, eu não quero, eu preciso. Mas, de fato, tem que continuar a existir importação, mas o Brasil tem que ser mais saudável em relação à saúde, porque sem saúde, eu sempre falo que sem saúde não tem economia. É verdade. E a economia está sofrendo horrores, né? Com isso Exatamente. tudo. Não, olha, Exatamente. ô, Cláudia, eu quero agradecer muito a sua entrevista. Eu acho que a gente respondeu essas questões, né? Sobre as vacinas, sobre o teste para saber de imunidade, sobre a junção de vacinas, uma terceira dose. Foram perguntas que eu vi que as pessoas estavam ansiosas para saber, e também da eficácia, mas que a gente sabe que, como você falou várias vezes, medicina não é matemática, né? Vai depender, porque a gente vê casos de pessoas muito jovens que ficam muito mal. Eu, pelo menos, eu tenho um amigo que era meu amigo queridíssimo, que morreu de Covid, ele e o irmão gêmeo idêntico. Quer dizer, tem que ter alguma coisa genética que explique um caso desse, né? Muito importante estudar isso, muito importante ter pesquisadores que mergulhem nisso, porque daí podem haver descobertas que servem para o mundo, Márcia. Isso é muito importante. E as empresas que querem voltar terem o cuidado de saber o momento certo e proteger suas populações em cada estado. A gente vê alguns estados, Nordeste, interior de São Paulo, hoje, você me perguntou isso também antes no nosso papo, sofrendo mais, com aumentos mais significativos, e a gente vê não mais uma desaceleração, e sim uma aceleração de novo dos números, que pode não ser uma terceira onda, e aparentemente a segunda onda não baixou o suficiente, e ela pode ter um rebote com essa aceleração. Por isso é tão importante a informação que você traz para as pessoas. Obrigada pela Não, oportunidade. eu que agradeço. Cláudia, aliás, você falou na terceira onda, eu tenho visto todo mundo falar na terceira onda, hein, Cláudia? É. Você acha que isso é uma realidade que a gente Na vai ter que DASA, nós enfrentar? temos inclusive um site que as pessoas podem procurar com dados por estado, evolução por estado, que chama dados.dasa.com.br. E a gente tem todos os dados desde o início da pandemia até agora, e pessoas, a gente tem um time de analytics que olha isso o tempo inteiro. E, de fato, a gente tem uma aceleração, mas a nossa segunda onda, ela não baixou para ser uma terceira onda. Talvez seja realmente uma aceleração de uma segunda onda que não baixou o suficiente. Isso é o que a gente está vendo aparentemente. Vamos ver se configura como uma terceira onda, saindo de um patamar tão alto como nós estamos, não é bom para o Brasil. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Existem esses lugares que eu falei, no interior de São Paulo, algumas cidades já fecharam e fizeram lockdown de novo por conta dessa aceleração. Vamos tomar cuidado, né, Márcia? Vamos tomar muito cuidado. Cláudia, eu quero te agradecer muito. Você foi tão clara. Olha, top mesmo. Eu que agradeço. Muito séria, muito objetiva, muito segura. Te agradeço muito. Informações muito valiosas. Foi maravilhoso, Parabéns Cláudia. pela informação que você dá para o teu público, que eu considero fundamental nesse momento de tantas fake news, trazer diretamente todos os dados com clareza. Muito obrigada. Eu acho isso fenomenal. Muito obrigada, Cláudia. Olha, foi um prazer enorme. Vamos continuar falando. Qualquer novidade a gente se fala. Vamos. Tá Obrigada, bom? Márcia. Obrigada a você, Um querida. beijo. Um beijo, boa Obrigada. noite para você. Tchau, boa Parabéns pelo noite. trabalho. Obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante aqui da nossa live com a doutora Cláudia Com. Ela foi uma pessoa assim, top, falou sério, certo, objetivamente.
Espero que as dúvidas tenham sido respondidas. Agradeço a todos vocês. Quero dizer que a live fica gravada no meu GTV. Depois ela vai para o meu canal do YouTube. Eu espero que vocês se inscrevam. Dê lá o seu like ou dislike, se você não gostou. Mas eu conto com vocês lá também. E sexta-feira estarei de volta aqui com outro assunto completamente diferente. Vamos falar sobre uma família que fez uma questão gastronômica que aqui no Rio de Janeiro é um sucesso. Tá bom? Então, vamos em frente, com fé, com força, e vamos vencer tudo isso. Uma boa noite para todos vocês.